Olá, eu sou o Marco Bego, diretor executivo do InovaHC. Estamos aqui em mais um episódio do InovaHC Podcast, o podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas. E hoje, com muito prazer e muita honra, estou recebendo aqui a Márcia Ogawa, sócia líder da Deloitte no Brasil. E ela é uma das responsáveis lá pela área de tecnologia e telecomunicações. Além disso, a Márcia é uma amiga querida que vem ajudando a gente muito aqui, a nossa guia de tecnologia do InovaHC. Por meio das dicas dela, o HC vem se transformando o InovaHC vem se transformando nessa parte de tecnologia. Márcia, seja bem-vinda. Se você puder se apresentar, contar um pouco do seu background aqui para os nossos telespectadores e também ouvidores, né? Ouvidores, é. Legal, então, Marco, muito obrigada aí pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e um privilégio trabalhar junto com você e sua equipe. Eu sou a Márcia, né? Quer dizer, eu lido com com essas tecnologias emergentes e sempre considerei a saúde como um local para muita inovação, né? E quando a gente fala de muita inovação, significa que é uma inovação que a gente chama de transformadora, porque ela vai transformar tanto a saúde, assistência pública, vai promover a ampliação do acesso aos pacientes, ela vai promover uma economia, né, pelo fato de você estar utilizando a tecnologia, e vai ter um grande impacto social pelo aumento dessa assistência através da tecnologia. Então, eu considero a saúde um elemento, uma indústria bastante importante a ser incorporada à tecnologia, né? E também, sobretudo, porque eu acredito muito que, através da saúde, todos os projetos de inovação que a gente está construindo aqui na saúde, a gente pode transbordar para as outras indústrias, né? E a vantagem aqui na saúde, todos esses projetos de inovação que a gente faz, ele já pode ser utilizado de imediato, né? E esse é o grande diferencial quando a gente está falando em aplicação na saúde. Ele pode ser utilizado de imediato, pode ser escalado no nível nacional. E como é que eu vejo essa transformação, né? Eu vejo essa transformação num aspecto de transformação do setor, ou seja, não somente os hospitais, as empresas de farma, todas as operadoras de saúde, enfim, toda a cadeia ela vai ser altamente impactada por essas tecnologias, né? E que tecnologias que a gente está falando? A gente está falando sobretudo das tecnologias de cloud, de AI, de IoT e de 5G, né? E robótica, né? Essas 5 tecnologias, elas vão transformar a saúde. Então, ela tem um pilar de transformação da cadeia, né? Ela tem o segundo pilar, que é a transformação da pesquisa e da academia. E na nossa visão também, a formação dos médicos, as formações das empresas, dos engenheiros ou biomédicos, né, eles vão ser transformados. E então existe também um impacto também, e também no lado da pesquisa, onde a tecnologia pode ajudar muito, né? Então eu vejo a tecnologia assim, realmente transformadora. E quando a gente está falando, por exemplo, de AI, né, como é que a gente pode utilizar a AI? Muito se tem falado em utilização de AI na área financeira, na área de consumer, e finalmente chegou a utilização do AI na saúde, né? E isso poderá trazer, e sempre existem aqueles debates, será que o AI vai substituir o médico, né? Não é que ele vai substituir o médico, ele vai dar uma assistência, ele poderá ajudar no diagnóstico, ele poderá ajudar no prognóstico do paciente. Então é esse o papel do AI que a gente vem buscando, né? O AI pode ajudar também na pesquisa, né? Então, como é que a gente pode utilizar o AI para analisar massivamente os dados, né? Então a gente está falando disso do AI. A segunda seria a IoT, né? A IoT é sobretudo em monitoramento de pacientes. Então, quando a gente está falando de monitoramento de pacientes, isso aí pode estar associado a uma deshospitalização, ou seja, existem algumas situações em que o paciente não precisa ficar internado, então, através de tecnologias, seus sinais poderiam ser monitorados remotamente ou até mesmo em sua própria residência,
né? E o 5G que vai dar aquela perna da conectividade, que é o alcance maior de como a tecnologia poderá acessar os outros, esse lado mais remoto, né? Ele vai dar uma perna nas tecnologias tradicionais. Então eu vejo realmente com muito entusiasmo a utilização da tecnologia na saúde. Márcia, você citou algumas tecnologias importantes aí que realmente estão transformando as outras indústrias e podem transformar a saúde também, né? Você falou do AI, do IoT, do 5G. Antes da gente entrar no 5G, que talvez seja o projeto mais legal para a gente falar aqui hoje, ou pelo menos mais novo, nós estamos fizemos um projeto na área de AI bem grande no Covid. E também estamos trabalhando num projeto usando IoT, o Wearables, no projeto da saúde conectada. Se você pudesse, assim, rapidamente, só para a gente dar, na sua perspectiva, que é a perspectiva de quem conhece várias indústrias, se você pudesse falar dos dois, assim, o que você acha que foi assim, um problema grande que a gente ainda tem para resolver nas duas, e uma coisa que você acha que a gente acabou descobrindo nesse processo que a gente possa ter resolvido um problema, bem... Na sua visão mesmo, a visão da Márcia Ogawa. Pois é, né? O AI também foi um projeto, o Radvid, ele foi um projeto bastante emblemático, porque eu acho que a grande descoberta foi que o Brasil tem condição de fazer projetos deste porte, né? Ou deste tipo de inovação, com os recursos que a gente tem, né? Então, eu acho que esse foi o lado emblemático do nosso projeto do Radvid. Até hoje, eu acredito que ele seja um dos projetos mais inovadores do uso do AI no Covid, né? A gente conseguiu conectar aí 50 hospitais e fazer esse diagnóstico, suporte ao diagnóstico prognóstico do paciente através de AI. E eu acredito que isso tenha sido um elemento bastante marcante, né, aqui no Brasil em termos de disrupção na área da saúde, né? Então eu acho que esse foi o lado bastante emblemático, né, em relação ao Radvid. Eu acho que deu a confiança para todos nós a darmos passos bastante significativos em termos de inovação tecnológica, né? Isso deu confiança aos profissionais, às empresas, aos investidores. Puxa, o Brasil tem condição de fazer inovação de ponta na medicina, né? E o segundo projeto que a gente está conduzindo agora, que é da saúde conectada, que é o monitoramento dos pacientes através de wearables e através de IoT, também ele trouxe elementos bastante interessantes, né? Ele trouxe elementos de que tipo de devices que tem hoje disponível no mercado brasileiro, né? Qual a diferença quando a gente está utilizando devices ou sensores, por exemplo, para a indústria e sensores para o lado da saúde? Existe uma diferença significativa, né? Então, quando a gente está falando sensores para colocar numa máquina, é diferente de quando eu estou falando que os sensores para colocar dentro de um corpo humano ou realmente para atender a saúde. O nível de requerimento é completamente diferente, né? Então, eu acho que também ele deu a luz para poder entender que tipo de requerimento que é necessário para esses sensores ao serem utilizados na saúde, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, quando eu falei nessa primeira pergunta que ele pode, através da saúde, ele pode transbordar para as outras indústrias, é justamente por isso, porque na saúde o nível de requerimento é bastante alto, né? Imagine que no projeto do AI, quando a gente está falando de um diagnóstico, auxílio ao diagnóstico em relação ao Covid, o requerimento é muito alto em termos do modelo que a gente está construindo através do AI. Da mesma maneira que o device que a gente está colocando no paciente, o requerimento é muito alto. Então, todo este aprendizado que a gente está tendo aqui como sociedade, tanto do uso do AI na medicina, quanto o uso do IoT e wearables na medicina, eu tenho certeza que este conhecimento ele pode ser replicado para outras indústrias. E é isso que a gente fala quando a gente está falando de tecnologias de países, né? Quando a gente está olhando uso de tecnologia, estratégia de uso da tecnologia por país, né? Então, muitos países eles adotaram, por exemplo, a área militar para ser o campo de provas do stretch tecnológico para aquele país. E eu acredito muito que aqui no Brasil a gente pode usar esse campo de provas tecnológicos aqui na saúde.
porque o nível de requerimento é muito alto. Então, os AIs que a gente constrói para o diagnóstico e análise de uma imagem tomográfica, certamente esta tecnologia básica, né, de uso do AI pode ser replicado para outras indústrias. E idem para os sensores, quando você está falando de sensores e monitoramento de pacientes, né? Então, esse eu acho que é a beleza do uso dessas tecnologias. Mas se você pudesse dizer um ponto que você considera de atenção nesses projetos da saúde, você considera? Todos os projetos, né, que envolvem tecnologia, principalmente tecnologia emergente, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à ética e uso dos dados, né? Sempre falo que a tecnologia, desde que a tecnologia existiu, né, então eu remeto isso sempre à pré-história, né, quando o ser humano descobriu o fogo como tecnologia, o fogo pode ser utilizado pelo mal ou pelo bem. Então, hoje também a sociedade, ou melhor, a civilização está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Então, é muito importante que essas tecnologias elas sejam originadas em um berço que seja bastante ético, que saiba discernir o que não pode com o que pode, né? Então, tanto em relação ao AI, que é o treino da máquina, ela tem que ser feita, e a marcação, né, que a gente está falando, a marcação das imagens aqui nesse caso, tem que ser feita por médicos e não por não médicos, né? Da mesma maneira, quando a gente está falando de monitoramento remoto, nós precisamos considerar a questão da privacidade, né? Precisamos considerar a questão da cibersegurança. Então, todas essas tecnologias que são tecnologias emergentes, a gente tem que tomar muito cuidado ainda, né? E é por isso que nós, como Deloitte, nós fizemos esse investimento muito forte dentro da Faculdade de Medicina, dentro do Inova HC, porque a gente sabe que é um berço que vai ter todo esse cuidado em relação à ética, ao uso da tecnologia, como que essa tecnologia vai transformar a vida dos médicos, como é que essa tecnologia vai transformar a vida dos pacientes. Então, tudo isso, ela tem que ser muito cercada com essa mentalidade de ter um uso ético desta tecnologia. Estou aqui com a Márcia Ogawa, uma das pessoas mais brilhantes do Brasil que eu conheço. Além disso, uma capacidade de desenvolvimento de projetos e de transformar as coisas em realidade que é fantástica, assim. E aí, Márcia, aproveitando tudo que você disse, principalmente eu marquei alguma coisa de você, disse que nesse projeto a gente aprendeu que nós temos capacidade para desenvolver grandes projetos, do impacto de todas essas discussões que ainda precisam ser feitas, mas que os projetos estão andando. Uhum. E aí eu gostaria de abordar a outra tecnologia que você comentou, foi do 5G. 5G, exato. Então nós lançamos há pouco tempo um grande projeto na área de 5G. Sim. E aí eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é esse projeto, quais são as suas expectativas, o que a gente vai transformar e inovar com esse projeto 5G na saúde. Esse projeto do 5G também, ele é bastante transformador, tanto do lado da, eu diria, engenharia e tecnologia, quanto no lado da saúde, né? Então, deixa eu começar primeiro a falar qual é esse nosso projeto, né? A ideia desse nosso projeto é criar uma rede privada com os moldes abertos, com protocolos abertos, que a gente chama de Open RAN, para que a gente pudesse utilizar o 5G na sua essência, né? Que é o 5G na qual você precisa ter um rápido tempo de resposta, uma quantidade muito grande de dados que tem que ser transmitidas, né? Em dois casos de uso relevantes aqui dentro da saúde. A gente escolheu dois casos bastante emblemáticos, né? E eu acho que aí essas 4 mãos que nós fizemos aqui com o nosso time e o time do HC foi muito interessante para a gente chegar com 2 casos de uso, que são casos de uso. O primeiro, que é o uso de ultrassom portátil, principalmente para ser utilizado em comunidades remotas, né? Então, hoje a gente sabe que muitas regiões remotas do país, ou eles não têm nem os médicos especializados, ou muitas vezes não têm os equipamentos especializados para dar uma boa assistência. Então, é necessário dessa perna de conectividade muito assertiva para que a gente pudesse, por exemplo, através de um centro, dar assistência a um não médico, um paramédico, a utilizar, por exemplo, este ultrassom portátil,
né, com o objetivo também de estar atendendo, por exemplo, um pré-natal, ou as mães que estão grávidas, ou dentro de um parto, pré-parto, enfim, tá? Ou eventualmente numa emergência, colocando esse ultrassom na mão desta pessoa que eventualmente não tem esse nível de especialização, e essas imagens serem transmitidas em tempo real para os médicos em locais em centros mais especializados, né? E qual é o lado de paradigma emblemático em relação a esse case, né? Porque todos sabem que o 5G ele foi implantado principalmente nos países desenvolvidos, e normalmente os casos de uso do 5G na saúde nos países desenvolvidos é o que a gente chama de casos de uso de país chique, de país rico, né? E aqui a gente está falando um pouco de um caso de uso completamente diferente, que vai promover a inclusão, que vai ampliar o acesso da saúde pública, né, e que, de fato, a gente está lidando com questões muito, muito importantes, como indicadores de mortalidade das mães e das crianças durante um parto, por exemplo. Né? Então, esse é um caso de uso bastante interessante que a gente vai estar lidando. A gente vai estar lidando também com outros casos de uso mais ligados a acionamento de robótica, né? E esses casos de uso de robótica também, aí é o que a gente chama do high-tech, do caso de uso high-tech, para a gente conseguir atender esses dois Brasis, né? Na verdade, a gente tem dois Brasis, né? Tem um Brasil que realmente carece de especialistas e equipamentos, e agora a gente também tem o outro lado do Brasil, que tem o high-tech, que tem os equipamentos mais modernos médicos, né? E nesses equipamentos mais modernos, muitas vezes você precisa ter o 5G como perna para poder dar a devida conectividade para que um médico ultra especialista possa estar operando uma determinada máquina, né? Então, essa é a ideia do projeto do 5G, e essa é a transformação que esse projeto vai dar no lado da saúde, né? No lado da engenharia ou na tecnologia, também essa arquitetura que a gente chama de Open RAN é uma tecnologia bastante inovadora, né, porque ela vai permitir que a gente possa inserir empresas brasileiras como fornecedores de tecnologia. E, de fato, nós temos aqui como parceiros do projeto o Banco Itaú, a NEC, o TIP, né, como empresas de tecnologia, junto com a Deloitte, para que a gente conseguisse viabilizar essa rede, né, que vai estar conectando 5G, né, que a gente chama de rede privada, o Hospital das Clínicas com alguma unidade remota. Esse é o lado emblemático em relação à engenharia, né? E eu acho que este projeto também, ele vai dar a oportunidade de fazermos as pesquisas, né, que são as pesquisas tanto do lado da medicina, né, ou seja, da saúde pública, quanto que essas tecnologias de fato vão estar contribuindo para os indicadores de saúde pública, né? E também pelo lado da engenharia, ou seja, a gente está introduzindo aqui uma arquitetura completamente nova, né? Quanto de fato essas novas tecnologias são melhores, têm melhor performance, seja performance tecnológica ou performance econômica vis-à-vis as tecnologias tradicionais. Então, é um projeto bastante impactante, tanto do ponto de vista de medicina quanto da engenharia. Hoje, nos dias de hoje, esse projeto também é um dos mais inovadores no mundo quando a gente está falando de 5G na saúde. Mas a meu ver, acho que é um projeto tão sofisticado que ele vai merecer outro podcast para a gente contar ele em detalhes, a parte tecnológica e tudo isso. Com certeza. Acho que esse fica um convite para o pessoal conhecer, né, o projeto. Porque, assim, tem algumas coisas que acredito que o nosso público, assim que ouvir o podcast, ele verá. Open RAN, talvez a gente pudesse detalhar isso com mais detalhe. Hoje, em função do tempo, a gente não vai conseguir. E a gente está indo agora para o fechamento aqui em função do tempo, mas já fica aqui o meu convite de você voltar aqui, talvez com outros parceiros, para a gente fazer um podcast exclusivo do projeto 5G, que a meu ver faz todo sentido, em função dessa complexidade e dessa novidade que é para o público em geral o uso do 5G no mundo e principalmente na saúde e no Brasil. Então acho que isso tem uma... E aí, para finalizar, Márcia, assim, o que eu gostaria de aproveitar os seus últimos minutos aqui, assim, você tem um conhecimento do mundo dessa parte de tecnologia e da saúde também, você é engenheira formada pela Politécnica, e você disse assim, nós decidimos investir na saúde por causa desse impacto rápido, assim. Quando você olha assim a saúde, você acha que nós, com a inovação tecnológica,
É possível realmente criar o que você disse lá, acesso, impacto social, economia? Você acha que agora é a vez? Porque no passado a gente trazia tecnologia para a saúde, aumentava custo, diminuía o acesso porque as coisas ficavam mais caras. Você acha que agora é a vez da gente mudar esse trade-off? Ah, com certeza. Eu acho que com essa combinação dessas tecnologias, né, cloud, AI, IoT, 5G, robótica, a gente tem aqui os elementos chaves para ter um business case bastante sólido, né, e que de fato venham trazer tanto a redução de custos sob o ponto de vista do custo da saúde pública ou mesmo do custo da saúde privada, né, quanto também promover essa acessibilidade, né, o 5G ele vai dar essa perna de conectividade, e também esse impacto social, né? Porque você pode dar uma melhor qualidade ao paciente também, né? E assertividade ao médico também. Então, esse conjunto de tecnologias é um conjunto de tecnologias muito transformadora da saúde. Então, eu acredito fortemente que é o momento correto que o Brasil possa estar se posicionando de uma forma mais de liderança no tema de tecnologias emergentes e de inovação na saúde. Eu acredito muito, tanto pelo porquê na saúde e porquê na medicina, né? Nós temos hoje na medicina os médicos, que é uma elite médica aqui no Brasil, que ela representa no mundo, ela tem uma grande força no mundo. Então, esta é uma indústria na qual a gente consegue levar boas mensagens do país para fora, né? Então, eu também vejo isso com muito otimismo, esse investimento ou posicionamento de liderança do país nesse setor. Muito obrigado, Márcia. Bom, a gente está finalizando agora o podcast. Antes de eu só me despedir, vou te deixar a possibilidade de você, se você quer dizer mais alguma coisa. O nosso público é feito de pessoas que gostam da saúde, que trabalham em inovação da saúde. Se você deixa as últimas finalzinha aqui para você, se você quer dar um recado para esse pessoal, dizer alguma coisa que você acha importante antes de eu fechar aqui o dia de hoje. Legal, então. Bom, antes de mais nada, agradecer aí todo o apoio que o Inova HC, a Faculdade de Medicina da USP, tem dado a esses projetos inovadores, né? Muitas vezes eu falo assim, puxa, será que a gente é muito maluco aqui, Marco? Né? Toda vez que a gente conversa, a gente fala, é meio maluco mesmo, né? E assim, encontrar esse berço e esse apoio é fundamental, né? Eu acho que também esta abertura a trazer empresas de todos os portes também é fundamental, né? Então a gente encontrou um local em que a gente chama esse Open Innovation acontecendo de fato, né? E esta parceria que a gente chama de público-privado acontecendo de fato, né? Então eu acho que são elementos, e além disso a equipe que vocês têm aqui hoje, uma equipe ultra gabaritada, que faz com que os projetos aconteçam também, né? Então, realmente, agradecer aí ao Inova HC, à Faculdade de Medicina da USP, a todos aqui que participaram, que estão aqui envolvidos com a gente no nosso projeto, aos nossos parceiros, né? E que eu acho que a gente pode ainda sonhar alto. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar, principalmente aos jovens, né? Eu acho que a gente, com esses projetos, a gente pode materializar que a gente pode sonhar alto, como aqui no Brasil. Muito obrigado, Márcia. Imagina, obrigada a você. Eu já disse para ela, se fosse de agradecimento, nós precisaríamos de pelo menos um ano de podcast, tanto que o Inova HC deve para a Márcia do que ela vem nos ajudando e tudo que ela falou hoje, vocês tiveram a oportunidade de ver a riqueza de conteúdo, de informação que a Márcia tem. Márcia, muito obrigado. Imagina, obrigado, Marco, pela oportunidade. Bom, e agradeço também a audiência e lembramos que o Inova HC Podcast é atualizado quinzenalmente nas plataformas do Google Podcast, Spotify e YouTube. E esperamos vocês nos próximos programas. Até mais. Tchau. Até logo, então. Tchau, tchau.